12, que diz assim: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará ouvir, ô glória. O macete ia ficar para cá, ó. Deixa eu ficar mais profundo aqui, ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Quem crê na volta de Jesus aí, irmãos? Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Você crê nisso, irmãos? Você crê nessa palavra aqui, irmão, a palavra de Deus? Se você crê, irmão, bate palma para o Senhor. Se você crê, bate palma. E fala: ora vem, Senhor Jesus. Fala comigo: ora vem, Senhor Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nos encontramos mais uma vez, Senhor, para te adorar, para te exaltar e para glorificar, meu Pai amado, o teu santo nome, Senhor. Pai, que nessa noite, Deus amado, o teu Santo Espírito, Pai amado, se faça presente aqui em nosso meio, Senhor. Meu Deus, que nessa noite, Pai amado, o Senhor venha ter liberdade aqui em nosso meio, Pai. Meu Deus, que os teus anjos, Pai, possam ministrar, ó Pai amado, sobre cada um aqui nesse lugar, Pai. Que teu Espírito Santo, ele venha ter a liberdade, Pai. Que os teus filhos, Pai amado, eles entrarem aqui, ó Pai amado, de uma forma, Pai, que eles vejam o céu, Pai amado, transformados, ó Pai amado, pelo teu poder, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós repreendemos aqui, ó Pai amado, toda a espiritual da maldade, Pai. Nós repreendemos agora, Pai amado, tudo aquilo, Pai, que o adversário intentou, Pai amado, contra os teus filhos, Pai, que caia por terra, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai amado, a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. A sua verdadeira adoração ao Senhor para dentro do coração, porque Ele é digno de louvor, digno de glória, de adoração. Ele é digno de nossas vidas, do nosso dia a dia, da nossa família. Que nós venhamos entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar.
altar, quero ir contigo mais profundo. Eu quero ir. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que senti, eu sei que morro. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que senti, eu sei que morro. Senti, eu sei que morro. Oh, senti, eu não consigo, Deus. Senti, oh, não. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me chegou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que senti, eu sei que morro. Leva-me a um lugar. Diga isso. Onde só você e eu desfrutamos o momento.
esse amor e sentir esse amor. Adora o Senhor, não perde tempo não. Glorifica o nome dele, foi para isso que você veio, né? Não espere vir nada daqui de cima. Entrega a sua adoração ao Senhor. A adoração ela é individual. Entrega o que está dentro do seu coração a Ele, Ele merece. Aleluia. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Tu tens o nome mais
ti, Pai. Quero aqui falar um pouquinho com vocês sobre oferta. Você que pode, abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, a partir do 2, vai nos dizer assim: Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. E acontecendo que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Ao Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim a sua oferta não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a cara. Amém? Nós vemos aqui dois irmãos que trouxe diante do Senhor uma oferta. Se a gente formos ler a história de Abel e de Caim, a gente vai ver que um era agricultor e o outro era pastor de ovelhas, cuidava de um rebanho. E aí nós vamos ver que eles decidem trazer uma oferta ao Senhor, daquilo que eles possuíam, ou daquilo que eles cuidavam. Ou seja, os dois decidiram trazer uma oferta ao Senhor. Mas aqui nós vemos que o Senhor se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. A de Abel, ele trouxe a primícia do seu primeiro rebanho e as gorduras. Ou seja, ele separou aquilo que era puro para o Senhor e trouxe. Mas Caim ele não trouxe o primeiro daquilo que a sua terra tinha te dado. Eu acredito que ele não escolheu o melhor, ele não pegou o melhor, ele saiu pegando de qualquer jeito e trouxe para o Senhor a sua oferta. Aí nós vemos aqui duas pessoas que trazem a oferta diante do Senhor. Um escolhe dar o melhor e o outro escolhe dar aquilo que às vezes não vai lhe fazer falta, ou às vezes não é o melhor, não é o mais bonito, não é o mais gorduroso. Então nós vemos aqui duas pessoas que trazem uma oferta diante do Senhor. Naquele tempo era levantado altares ao Senhor, e eu acredito que eles colocavam a sua oferta em cima do altar e o Senhor consumia aquela oferta. Mas nós vamos ver que Deus consome uma oferta e a outra, Deus ele não consome a outra, porque Ele não se agradou da oferta do outro. Muitas vezes nós olhamos para nós
E nós vemos pessoas entrarem, congregarem, ficar muitos anos na presença do Senhor. E nós vemos pessoas nunca sair daquele mesmo lugar. Quando nós falamos de oferta, é mais ou menos dessa forma. A minha oferta, a sua oferta, ela tem que agradar a Deus. A minha oferta e a sua oferta tem que ser um sacrifício a Deus. Ainda que ofertamos ao Senhor uma forma de gratidão por tudo que Ele faz ou que Ele fez por nós, mas nós temos que sempre separar o melhor para o Senhor. Eu e você temos que separar sempre o melhor para o Senhor, porque aqui nós vemos a história de dois irmãos que separam as ofertas para Deus, mas o de um Deus aceita e a do outro Deus não aceita. Um dá o seu melhor e o outro dá de qualquer jeito. E se você for ler a história, você vai ver que Caim se enfurece tanto pelo aquele ato que a oferta de Abel atraiu a atenção de Deus, que ele acaba matando o seu irmão. Ele se enfurece tanto com Deus e com a atitude e com a inveja do irmão que ele acaba matando o seu próprio irmão. O que nos faz refletir sobre isso é que nós sempre temos que dar o melhor para Deus. Deus não quer aquilo que não te custa. Deus não quer aquilo que te sobra. Não, Ele quer o melhor de você. E o melhor às vezes de mim, de você, vai ter que nos custar alguma coisa. É a mesma coisa de você exercer a sua fé. Hoje eu só tenho isso, mas eu vou dar ao Senhor a minha melhor oferta, porque é isso que eu tenho. E Deus, Ele vai se agradar da minha oferta. Muitas vezes não somos abençoados porque nós pensamos ou vivemos uma prática de ofertar ao Senhor aquilo que não vai nos fazer falta. Mas o Senhor, Ele não quer isso de mim e de você. O Senhor, Ele vai se agradar de mim e de você quando algo te custar para Ele. É no sacrifício, irmão. Sabe por que é no sacrifício? Porque quando Jesus pagou um alto preço por você, foi no sacrifício. E era tudo que Deus tinha, o seu filho amado, o seu filho querido. Mas Deus entregou por mim e por você. E às vezes não temos coragem de fazer algo diferente para Deus. Sabe o que nos leva a refletir, irmão? Se você quer ter uma vida melhor, se você quer ter muito de Deus na sua vida, isso vai te custar alguma coisa. Se você almeja tanto a presença de Deus, se você almeja tanto de Deus na tua vida, isso tem que te custar alguma coisa. Se você fizer de qualquer jeito, nada vai acontecer. Você vai passar anos e anos buscando, pedindo e nada te acontece. Mas agora coloca diante de Deus e se sacrifica um pouco por Deus, e você vai ver onde que o Senhor vai te colocar. Amém? Que a sua oferta seja a melhor oferta na casa de Deus. Que a sua oferta seja a melhor oferta onde quer que você esteja. Na rua, numa calçada, dentro do seu carro. Nós precisamos aprender a entender que tudo tem que nos custar alguma coisa para Deus. Para mim, chamar a atenção de Deus, algo tem que me custar. E às vezes, nós fazemos com o coração apertado. Às vezes nós fazemos com medo, como vai ser o amanhã. O amanhã não me pertence, o amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Ele. A palavra de Deus vai nos dizer assim: viva cada dia o seu próprio mal. Então, que seja a sua melhor oferta na casa do Senhor nesta noite. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. Não dá para o Senhor aquilo que te sobra. Não dá para o Senhor aquilo que não vai te custar nada. O Senhor não quer essa oferta. O Senhor quer a melhor oferta, que é a de coração. Não estou falando de valores, estou falando de coração. Nós temos que ter um coração voltado para o Senhor todos os dias. Quando você tem um coração voltado para o Senhor, é a sua melhor oferta que você dá ao Senhor.
Você vai entender que é não se conformar, sabe? Em chegar e sentar, em chegar e assistir só um culto, não. Eu preciso fazer algo para mudar a minha vida. E esse algo para mudar a tua vida, muitas vezes é isso, é cumprir aquilo que a Bíblia nos ensina. É dizimar, é primiciar, é ofertar. É assim que nós chamamos a atenção de Deus, muitas vezes, para nossas vidas. É nos desprendendo das coisas materiais, do dinheiro, que Deus Ele nos abençoa. Amém? Senhor Jesus, eis aqui, Pai, os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, na tua casa, Pai. Eu não conheço, Senhor, os corações aqui, mas o Senhor conhece. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muda, Senhor, os nossos corações, Senhor, muda a nossa mente, que possamos ter um coração, Senhor, voluntário para a tua obra, para a tua casa, para os teus trabalhos, Senhor. Que possamos, Pai amado, em nome de Jesus, dar a melhor oferta, Senhor, não somente neste culto, mas todos os dias das nossas vidas, Pai. Que possamos dar a melhor oferta, Senhor, ao Senhor sempre, Pai. Seja aqui, Senhor, seja como morador de rua, seja, Senhor, em nome de Jesus, para órfã, para viúva, Senhor, que possamos dar a nossa melhor oferta sempre diante da tua presença, Pai. Não estamos aqui, Senhor, para agradar o homem, Pai amado, nós não estamos olhando para o homem, nós estamos olhando para o Senhor, porque a providência vem do Senhor. É o Senhor que abre as portas para nós, é o Senhor que tem nos abençoado todos esses anos. É o Senhor que tem exaltado os seus filhos, Senhor, neste lugar. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada vida aqui presente, os que ofertaram, os que dizimaram, os que primiciaram. Pai amado, abençoa, Senhor, a cada um aqui neste lugar, tanto os que ofertaram e aqueles que não têm para ofertar, Pai. Que os teus filhos não se sintam constrangidos de não ter uma oferta nesta noite, mas que o Senhor possa abrir as portas, Senhor, sobre essas vidas. E que os teus filhos possam, Senhor, em nome de Jesus, ter para abençoar a tua casa, Pai. Em nome de Jesus eu oro por cada vida aqui neste lugar. E que tua glória, Senhor, seja manifesta no meio de nós. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Você não pode se levante, mas só mais um momento. Vamos adorar a Deus com mais uma canção. Não se frustrará.
algum plano a longo prazo, não desiste. Porque sempre que a gente expressa a Deus nossos sonhos, nossas vontades, Ele anota tudo. E Deus é um Deus que não esquece. Pra gente pode parecer que demora, mas Ele cumpre, porque Ele é nosso Pai. E o inimigo ele pode se levantar, pode querer dar umas cutucadinhas ali, mas ele esquece que ele já é derrotado. Então, aquilo que você tem dentro do seu coração, entrega nas mãos de Deus, espera, confia, porque o tempo é dele, não é nosso. Ele sabe qual é o melhor tempo. Então, basta confiar, tá? Não desiste. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando
A paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Louvado seja Deus. Deus é bom, igreja, o tempo todo. Louvado seja Deus, irmãos. Não importa as dificuldades, não importa a luta, não importa os problemas que nós enfrentamos, o importante é que nós temos Jesus, aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta, aquele que nos socorre em todo o tempo, amém? Louvado seja Deus por isso. Eu glorifico ao Senhor por nos fornecer um domingo abençoado, com saúde, com vida, com a família bem. É motivo de adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu quero lembrar vocês que a próxima quarta-feira, acho que eu já esqueci, Carol, peraí, deixa eu tentar lembrar. A próxima quarta-feira nós vamos continuar com as séries Preciosa Graça. Então, na próxima quarta-feira nós vamos começar a série Preciosa Graça. Então é a nossa quarta by-five, é o nosso melhor culto, você não pode perder. Então é a Preciosa Graça. Então quarta-feira que vem nós começamos com a primeira ministração falando sobre a preciosa graça do Senhor Jesus. Lembrando que nossos cultos aos domingos, o culto da família é todos os domingos às 18 horas, amém? Com exceção no próximo domingo, que é o segundo domingo do mês, é a nossa Santa Ceia, amém? Então, segundo domingo do mês, Santa Ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Gostaria que vocês abrissem a vossa Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 25. Eu gostaria de ler apenas 2 versículos, que é o 3 e o 4. Vocês poderiam ficar de pé para a gente ler a palavra? Por favor. Em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Amém? A palavra do Senhor em 1 Samuel, versículo 3 e o 4 fala assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 mancebos e disse aos mancebos: Subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Nós queremos glorificar a ti, Senhor, pelo seu cuidado. Que a sua palavra nessa noite seja lançada aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e que nós possamos estar com os nossos corações sensíveis, Senhor, para entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Abra os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento, tira de nós todo o cansaço, todo o enfado, tudo aquilo que nos tira, Senhor, a consciência de entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, que o Senhor venha com o seu bálsamo, com a sua palavra, e que teus anjos ministradores, Senhor, se manifeste neste lugar, enchendo os corações de alegria, de paz e de tranquilidade, Senhor. Que o teu Espírito Santo seja sobre este lugar, derramando sobre este lugar, Senhor, a tua graça, a tua unção e o teu poder. É que eu te peço em nome de Jesus, amém. Podeis sentar em nome de Jesus, amém? Amém, queridos. Eu quero contar um pouquinho essa história para vocês. É uma história da Bíblia muito conhecida. Eu acredito que muitos já ouviram falar sobre Abigail, muitos já ouviram falar sobre Nabal, o seu esposo, Nabal. Mas eu queria contar um pouquinho sobre isso. E nessa história eu tive 2 sentidos dessa história. As meninas em casa, elas costumam falar que eu falo muito sobre ingratidão. Eu falo muito com elas sobre ingratidão, sobre ser ingrato. Aqui eu vejo um pouco, nessa história eu vejo que houve um pouco de ingratidão também entre Nabal e Davi. Então eu sempre falo, eu gostaria de falar um pouco sobre isso também com vocês, com a igreja. Na verdade eu quero falar sobre Abigail, mas eu não poderia deixar de falar sobre o que Nabal fez a Davi. E a Bíblia conta a história que uma certa vez Davi protegeu o rebanho de Nabal. O rebanho de Nabal, eles estavam passando por uma crise e Davi protegeu. E nessa proteção, geralmente, irmãos, eu queria até falar um pouco sobre isso com vocês. Geralmente a gente, quando faz algo para alguém, geralmente você espera algo em troca.
Seria além isso, né? Eu fazer o bem para o meu irmão e meu irmão fazer o bem para mim. Mas não é assim que acontece, irmãos. E nós não podemos nos frustrar por isso. Não podemos nos frustrar quando eu faço o bem para o meu irmão e ele não me retribui com o bem. Porque nós temos que fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar algo de volta do meu irmão. Mas a nossa carne humana, nós como pessoas, nós fazemos o bem e esperamos que o irmão também me faça o bem. Não, não é assim. E eu acredito que ali, nessa história, aconteceu isso. Porque Davi, quando protegeu o rebanho de Nabal, ele precisou. A Bíblia fala que teve uma época que ele começou a passar por dificuldades. Davi começou a passar fome, eles começaram a ficar sem alimento. E ele pediu para um dos seus servos ir até Nabal, porque ele lembrou por nós: se eu um dia fiz um favor para Nabal, é lógico, ele não vai virar as costas para mim. Muitas vezes nós pensamos assim também. Irmãos, eu quero dizer algo para você. Quando você fizer algo para alguém, faça com o seu coração e sem esperar a quem? Sem esperar aquilo que vai vir de volta. Se o seu irmão te retribuir, glória a Deus. Se o seu irmão te abençoar, amém. Mas se não te abençoar, o importante é aquilo que você fez. E a Bíblia fala que Davi mandou um dos seus servos ir até Nabal, pedir alimento. E a Bíblia conta, irmãos. Eu quero contar uma história para vocês. Coisa de história, né? Gedeon, jogo, história. Eu quero contar algo para vocês que aconteceu comigo há muitos anos atrás. E isso, lendo essa palavra, o Senhor me levou a lembrar disso. Eu não sei se os irmãos se lembram. Acho que muita gente aqui não vai lembrar, só os mais antigos. Vocês lembram quando saíram? Teve uma época que saíram aqueles carros, os Fiat Uno, bem novinho, que era uma série que eles vinham coloridos, tinha amarelo, não sei, ninguém lembra, gente? Ninguém lembra? Eu acho que, não me engano, o irmão Heleno teve um vermelho, não teve? E eu dirigi aquele carro, irmão, foi o maior sonho da minha vida. Meu Deus, eu dirigi esse carro do irmão Heleno. Irmãos, e nessa época, saiu, vocês quase ninguém lembra aqui, quando saiu esses carros. Nossa, o restante é tudo novinha, né? O restante é tudo jovem, adolescente, tá certo. É só eu e o irmão Heleno que lembra, porque o irmão Heleno porque teve o dele, e eu porque eu tinha um sonho de ter esse carro. Mas era um sonho, eu tinha um sonho, eu babava, eu via aqueles carros na rua, eu falava: gente, eu quero ter um carro desse, gente, eu quero ter. E aconteceu uma coisa muito estranha comigo. E um dia eu estava assim na lavanderia do prédio que eu morava, e estava lavando roupa. Quando eu olhei para o estacionamento, encostou um Fiat, não foi meu não, foi, irmãos, né? Encostou um carro desse. Aí eu fiquei olhando ali na lavanderia e eu comecei a reclamar. Eu comecei a maldizer, comecei a falar: meu Deus, porque como ele, incrédulo, conseguiu ter um carro desse, e eu não consigo, eu não posso. E eu comecei a colocar olho gordo no carro do irmão, né? Irmãos, às vezes a gente tem que passar por situações para a gente crescer na fé, e para a gente aprender que a bênção do seu irmão é bênção sua também. Que quando Deus prospera o seu irmão, ele nada além está te prosperando também. E a gente precisa aprender a lidar com isso, aprender a se alegrar. Ter irmãos que não se alegram com a prosperidade do outro. Ter irmãos que não se alegram quando o irmão está bem. Parece que fica feliz quando não está. E eu comecei ali, eu olhava na minha lavanderia, aquele Uno amarelinho, e eu falava: eu queria esse carro para mim. E eu comecei a falar: ele não é crente, não conhece a Deus, e eu, direto na igreja, crente. Irmãos, olha, tem coisas que o Senhor, ele nos coloca à prova. E eu comecei a maldizer aqui, falava, e toda vez que eu olhava da lavanderia do meu carro, eu ficava bem de frente à minha lavanderia, eu olhava lá do alto e via aquele carro. Irmãos, o que aconteceu? Aí um certo dia, o Diogo não acordou muito bem em saúde. O Diogo tinha uns 7 anos de idade. E o Diogo não acordou muito bem aquele dia. E ele pediu para descer. Eu morava no 3º andar, ele pediu para descer. Eu falei: filho, desce, mas fica na minha vista, assim, onde eu posso te ver, né? E ele desceu.
eu me interti fazendo as coisas da casa, de repente eu olhei lá embaixo e vi uma movimentação muito grande ali embaixo no condomínio. Uma movimentação de gente correndo lá e pra cá, até que eu ouvi alguém me chamar. Quando eu saí na janela, que eu ouvi aquele movimento, alguém me chamando para eu descer, que eu desci, o Diogo ele tinha convulsionado e ele tinha rolado lá no prédio. Eles estavam fazendo aquelas garagens subterrâneas e o Diogo rolou dali daquele morro, 3 metros de altura. Ele só parou no muro que chegava até a rua. Ele rolou lá de cima e quando eu desci, o Diogo estava desacordado, com o tamanho de um galo na testa. Aí você vai, o que você está falando isso? Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. E ele estava com o tamanho de um galo na testa, desacordado, cheio de barro, de lama. Daqui a pouco, quem que vem? O dono do Fiat Uno amarelo. Pegou o Diogo cheio de barro, colocou o Diogo dentro daquele Fiat novinho, cheirando novo, aquele carro que eu queria para mim. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar isso. Sabe por que eu não tenho? Porque hoje eu sou tratada em Jesus. Eu precisei passar por algumas coisas e por muitas coisas, e muitos aqui sabem pelas coisas que eu enfrentei para aprender na minha vida. Aí ele colocou o Diogo lameado naquele carro novo e eu suja de barro também, porque eu peguei o Diogo, entrei no carro do menino e ele nos socorreu. No meio do caminho, o Diogo vomitou naquele carro lindo todinho. E eu, aquele espírito de mãe, não lembrei das minhas rebeldias. Cheguei até o hospital com o Diogo. Esse menino ficou comigo o tempo que o Diogo foi medicado, o tempo que o Diogo foi tratado. Voltamos naquele carro todo sujo, todo vomitado, todo cheio de barro. E cheguei em casa e falei para ele, ó, manda lavar seu carro. Ele falou assim, não, dona Sandra, não precisa se preocupar. Eu fui para casa naquele ímpeto de cuidar do Diogo, tal. Irmãos, quando foi de noite, o Espírito Santo me pegou de um jeito. O Espírito Santo, não sei se você já foi pego pelo Espírito Santo, mas eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo te cata de jeito, que ele te sacode, que ele te saculeja, que faz você enxergar quem você é, que te coloca no seu lugar, que às vezes você acha que está lá em cima, ele coloca você no chão e começa a sapatear e mostrar para você quem você é. E o Espírito Santo me catou, irmãos, me catou de um jeito e falou tantas coisas comigo. E o meu coração foi quebrantando, e eu fui chorando, e o Espírito Santo falando, deixa de ser arrogante, o seu tempo não é agora, o seu tempo vai chegar, eu vou te dar, mas não é a hora, deixa de cobiçar as coisas alheias, deixa de olhar para o dos outros, a bênção é dele, não é sua, a sua vai chegar e na hora certa. E começou a me espizinhar, e eu comecei a ficar envergonhada e chorando, e o Espírito Santo falando para você, agora você vai lá pedir perdão. Eu falei, isso não, isso não, eu estou arrependida, estou quebrada, estou destruída aqui, mas pedir perdão aí já é demais, não vou. Vai, você vai pedir perdão e eu não vou, irmãos. Todos os dias que eu chegava lá no tanque para lavar roupa, que eu olhava o Fiat amarelo, eu ficava com vergonha, eu não olhava. Irmãos, foi uma situação que eu passei na minha vida, que eu falei assim, eu olhava aquele Fiat amarelo e eu ficava com vergonha. E o Espírito Santo, você vai pedir perdão, e eu não vou. Você vai. Passou 2 semanas, irmãos. Quem que bate na minha porta? O dono de Fiat amarelo bateu na minha porta. Dona Sandra, eu quis saber como o Diogo está, como a senhora está. E o Espírito Santo, é agora. E eu, não. É agora. Eu, não. Mas é agora. Aí eu falei, mas como que eu vou falar para ele? Eu vou falar para ele que eu cobiçava o carro dele, que eu estava de olho no carro dele, que eu maldiz ele, porque ele não era de Jesus, porque ele teve um carro e eu não tenho. Como? Que cara que eu vou falar isso para esse moço? O Espírito Santo falou assim, é simples, você vai falar. Você vai pedir perdão pela sujeira que você fez no carro dele. Você vai agradecer por ele ter te levado no hospital. Você vai agradecer por ele ter ficado lá com você. Você vai pedir perdão por você ter sujado o carro dele. E eu comecei a falar para o Senhor, eu só vou falar isso. Aí comecei a pedir perdão, dona Sandra, não. Irmãos,
Foi a maior experiência, uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a ingratidão, ingrata, irmãos. Não seja ingrato com o seu irmão. Eu falo assim uma coisa, irmãos, você não precisa ficar cantando bola todo dia, não. Falando, ó, irmão me deu, ó, irmão me deu, o irmão fez. Não, irmão, ser grato. Sabe o que é ser grato? Sabe o que é ser grato? É você olhar para o irmão com gratidão e lembrar e fazer ele sentir que você é grato. E fazer ele entender que você é grato pelo que ele fez por você. Não importa o que ele fez, não importa o que ele te deu, não importa como ele agiu com você, seja grato. Seja grato. E voltando para a palavra, irmãos. O criado de Davi chegou até Nabal e disse para ele: olha, Davi pediu para que nós viéssemos aqui, nós estamos passando por uma grande dificuldade. Ele, Nabal? Davi? Quem é Davi? Não conheço. Esqueceu do feito. Será que ele tinha esquecido, irmãos? Será que ele tinha esquecido? Você esquece? Você esquece quando alguém te faz o bem? Você esquece? Talvez esquece, irmãos, porque é mais fácil a gente lembrar de quem nos faz o mal. De quem nos faz o mal a gente não esquece. A gente fica batendo na tecla que fez o mal, mas quem faz o bem a gente esquece. Você acha que Nabal tinha esquecido que Davi tinha protegido os seus animais? E ele, quem é Davi? Não, eu não vou matar os meus bois, eu não vou pegar da minha comida, não vou pegar da minha cevada para dar. Chegando lá, Davi ficou furioso, irmãos. Ficou furioso, porque ele esperava talvez que ele o recompensasse assim como ele fez. Ele falou, é assim mesmo? Ele não quis nos ajudar? Pois vamos afiar as espadas, vamos até lá e nós vamos matar todos. Oh, irmãos, mas aí é onde entra a Abigail, uma mulher de Deus. A Bíblia fala-se que Abigail em hebraico significa meu pai é alegre. Abigail é uma mulher sábia, inteligente. Olha, irmãos, além de bonita, sábia, inteligente, vieram até ela e falaram, olha, Davi ficou furioso, porque vieram pedir ajuda aqui para Nabal, e Nabal não quis ajudar. Ela é inteligente, sábia. Irmãos, às vezes a gente precisa usar de inteligência e de sabedoria. Às vezes, irmãos, às vezes você nem quer fazer algo para alguém, mas age com inteligência e com sabedoria. Essa mulher com inteligência, com sabedoria, a Bíblia fala que ela preparou os alimentos, sem falar nada com o marido dela, preparou, chamou alguns servos e falou assim, olha, nós vamos até Davi. Essa mulher precisava, é claro que ela estava se protegendo a si mesma, porque ela estava protegendo a sua casa, ela estava protegendo a ela e a sua casa, mas ela precisava ir à frente de um batalhão para livrar o marido, que a Bíblia fala que Nabal, além de rico, ele era tolo, ignorante, sem entendimento nenhum. A Bíblia fala, um homem insensato, um homem de coração duro. Será que ela precisava defender esse homem? Mas a Bíblia fala que ela ajuntou os alimentos, falou para os servos dela, olha, vocês vão na frente e eu vou atrás, e eu vou caminhando atrás. E a Bíblia conta aqui, diz que ela chegou, os servos quando foram chegando perto de Davi é irredutível, já vinha com 300 homens para acabar com a família de Nabal, vinha pronto para destruir aquela família. Tudo por quê? Por uma falta de gratidão. Mas aí Abigail chegou até Davi, se prostrou diante de Davi, se prostrou e pediu perdão pelo erro do marido. Meu Senhor, me perdoa pelo erro do meu marido. Eu não estava lá, eu não vi os servos chegarem até lá para pedir.
Eu rogo pela minha vida, pela vida dos meus. A Bíblia fala que ela implorou para Davi, pela vida de Nabal, pela vida dela, pela vida do filho dela. A Bíblia fala que ela implorou, e Davi se compadeceu daquela mulher sábia, mulher que usou de inteligência. Muitas vezes, irmãos, quando eu falo aqui de Abigail, referente às mulheres, eu refiro a você, homem, também. Seja sábio, seja inteligente, use de sabedoria dentro da sua casa, use de inteligência, mulher, dentro da sua casa. Muitas vezes nós somos tola, muitas vezes nós derrubamos a nossa casa, muitas vezes nós levamos o nosso marido, o nosso companheiro, as pessoas do nosso lado a fazer coisas erradas. Nós levamos. Seja inteligente, homens, sejam inteligentes, sejam sábios, seja como Abigail, vai à frente do batalhão, se coloca à frente. Eis-me aqui pelo pecado dele. Ele não quer, mas eu quero. Ele não quer fazer, mas eu quero fazer. Ele não quer perdoar, mas eu perdoo. Tão interessante, irmãos, que essa mulher se prostrou diante de Davi. E a Bíblia fala que ele se compadeceu dela. E falou pelas palavras dela, por aquilo que ela tinha pedido para Davi. Davi ia poupar a vida deles. A Bíblia fala que Abigail voltou para casa. Quando ela chegou em casa, aquele tolo do marido dela, cabeça dura, tinha preparado um banquete, estava festejando, enquanto ela implorava por ele, pela vida dele, enquanto ela implorava por misericórdia, enquanto ela implorava para que o seu lar fosse salvo de morte, salvo de fio de espada. Ele estava no banquete, bebendo e aproveitando. Ela chegou, a Bíblia fala que ele estava bêbado. E a Bíblia conta que ela não quis falar com ele. Não adianta falar com insano, com cabeça dura. Não adianta falar. E a Bíblia fala que ela esperou no outro dia, chamou Nabal e contou para ele o que tinha acontecido, que ela foi pedir misericórdia por ele. A Bíblia fala que ele ficou com o coração endurecido. Mas eu acredito que aquele homem, ele levou um choque de realidade, irmãos, porque a Bíblia fala que depois de 10 dias este homem morreu. E o mais interessante disso, que Abigail livrou a mão de Davi de sujar de sangue, porque Davi, logo ele seria o rei Davi. E a Bíblia fala que depois de 10 dias Deus matou Nabal. Interessante disso tudo, irmãos, que essa mulher sábia, inteligente, que rogou pela sua casa, que rogou pela sua família, quando Davi soube que essa mulher estava viúva, ele já mandou logo o mensageiro: é essa mulher que eu quero por esposa. E a Bíblia fala que ele mandou o mensageiro até Abigail. E a Bíblia conta, se vocês lerem aqui o livro de 1 Samuel, a partir do versículo 25, conta a história que Abigail se tornou a esposa de Davi, uma das esposas de Davi. Irmãos, o que eu quero passar para vocês nessa noite: sejam gratos, sejam sábios. Às vezes nós aí fora somos chamados de tolos, de crentes imbecis, porque eles acham que nós não temos inteligência, acham que nós somos burros por acreditar na palavra de Deus, por buscar um Deus que nós não enxergamos, mas que nós confiamos. Muitas vezes somos chamados de ignorantes, sem entendimento, mas eu quero dizer para vocês que Deus levantou um povo inteligente que vai à frente da batalha, que Deus levantou um povo sábio que não tem medo, não teme quando o diabo vem com as suas artimanhas. E eu quero dizer nessa noite: seja como Abigail, tenha estratégia, tenha inteligência.
As coisas estão ruins, está de mal a pior. Vai você com a sua inteligência, se coloca à frente. Eis-me aqui, interceda por aquele que não pode, interceda por aquele que não consegue, interceda pelo orgulhoso, interceda pelo arrogante, interceda pelo coração duro, interceda pelo insensato. Não só você, mulher, você, homem, também. Interceda pela tola, interceda pela insensata, interceda pela burra que muitas vezes faz tanta bestialidade. Que nesta noite você tenha inteligência de Abigail. Que nessa noite você tenha a coragem de Abigail. Que nessa noite você enfrente um exército, independente de como ele é. Que você enfrente esse exército. Eu não sei que luta você tem enfrentado, eu não sei que dificuldade você tem enfrentado, mas eu quero que você nessa noite se levante como uma mulher, como Abigail, e se posicione à frente do exército. Eis-me aqui. Diabo nenhum tem poder sobre a minha vida, diabo nenhum tem poder sobre a minha casa. Se levante, igreja, com poder. Se levante com sabedoria, com inteligência. Não aceite o que o mundo tem imposto sobre nós. Não aceite o que o mundo tem colocado sobre nós. Bandos de burros, de ignorantes. Não aceite, porque nós somos servos do Deus vivo, daquele que nos deu inteligência e sabedoria. Você não é burro, você não é tolo, você não é ignorante, porque Deus chamou o inteligente para servir a Ele, para buscar a face dEle. Irmãos, que mulher é essa que foi Abigail? Quem de você teria coragem de enfrentar um batalhão de 300 homens? Quem de você teria coragem de se colocar diante de uma guerra que não é sua? Quem de você se colocaria na frente de uma batalha que não é sua? É mais fácil para nós se esquivar, não é? É mais fácil para nós fugir dessa guerra. Mas Deus está nos chamando para nos colocar à frente, irmãos. Deus está nos chamando para sermos como Abigail. Deus está nos chamando para ser mulheres e homens valentes, homens fortes que não têm o que temer, independente do que você está passando, independente da luta que você está enfrentando, porque tem guerras que é só nossa, irmãos. Tem guerra que é só sua. Tem guerra que é nós que temos que enfrentar, independente de você ter um grupo de irmãos do seu lado, mas tem guerra que é sua. Não adianta eu querer passar por você, não adianta eu querer enfrentar por você. Tem guerra que é você que tem que se colocar à frente. Tem guerra que é você que tem que batalhar. E eu quero colocar para você nessa noite: guerreie com todas as suas forças, irmãos. Não deixe que as coisas deste mundo, não deixe que as coisas que tem colocado sobre cristão, o que tem falado sobre cristão, te aflinja, mas que você seja valente, que você seja forte. Aleluia. Eu queria escrever aqui para vocês as 5 virtudes de Abigail, e espero que nessa noite nós tenhamos pelo menos uma dessas virtudes dessa mulher. A primeira virtude é o poder da paciência. Você imagina essa mulher conviver com esse marido tolo, insensato. A Bíblia fala assim, de coração duro. Imagina como foi para essa mulher conviver com esse homem. Pois essa mulher teve o poder da paciência. E a nossa paciência, irmãos, onde está? Por um fio, né? Fala a verdade. Fala a verdade, irmãos. Precisamos exercitar a nossa paciência. Precisamos aprender com Jesus a ser paciente. Aprender como Abigail a ser paciente. Ah, mas você convive com alguém sem paciência? Convivemos com alguém sem paciência, mas nós precisamos aprender. A segunda, a empatia. Ela agiu com sabedoria para acalmar Davi. Irmãos, às vezes nós numa guerra, numa discussão, ao invés de nós apaziguarmos, nós colocamos fogo, né? Não é assim? É assim. Às vezes nós chegarmos para apaziguar,
nós acendemos mais a ira do outro. Então tenha empatia, irmãos. Haja com sabedoria. Sabe aquele dia que você quer falar um monte, irmãos? Sabe aquele dia que você está bravo? Aquele dia que você está brava, que você está sem paciência, que você quer chutar o gato, o cachorro, quem estiver na frente? Sabe, irmão, não fala que você não tem esse dia, porque você tem, que eu tenho. Você tem, eu acho que você tem. Talvez até mais que eu. Sabe esse dia? Irmãos, vamos agir com sabedoria. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Terceira, coragem e a fé. Que mulher corajosa, irmãos. Eu queria ter um pouco da coragem dessa mulher. Irmãos, eu era uma pessoa tão corajosa, sabe? Mas eu fiquei tão medrosa. Assim, eu dirigia à noite para tudo quanto é lugar. Hoje eu já não tenho coragem mais. Falta de fé, né? Falta de fé. Falta de fé. A quarta, a humildade. Irmãos, humildade, hein? Como isso está faltando no nosso meio. Como está faltando a humildade no nosso meio. A gente não é humilde, irmãos. A gente fala, a gente tem aquela mania aqui, né? Quem está com o microfone tem o poder, né? Ai, que ama, que é humilde, irmão. Não somos não, irmãos. A gente não ama nada, a gente não é humilde em nada. Não é não, irmãos. E a gente precisa treinar isso todo dia. A gente precisa orar e pedir a Deus humildade. Senhor, me faça ser humilde. Ser humilde, irmãos, não é ser capacho de ninguém. Ser humilde não é deixar as pessoas passarem por cima de você. Ser humilde não é deixar as pessoas pisotearem em você. Não é isso. É ter humildade, irmãos. Aceitar as coisas com humildade. Amém? O 5. Uma intercessora, irmãos. Uma negociadora. Abigail, uma mulher intercessora. Será que nós temos intercedido pelos nossos irmãos? Não vou falar pelos nossos irmãos não, porque se a gente não intercede nem pelos de casa, nós vamos interceder pelos nossos. Será que a gente tem sido intercessores? Será que nós temos intercedido? Será, irmãos? Será que você tem intercedido pela sua casa? Sua casa que não é salva ainda, que tem tanta gente que não conhece. Você tem intercedido? Tem, irmãos? Será que não é hora de nós começarmos a interceder por essas vidas? Será que não está na hora de nós fazermos uma intercessão diferenciada? Colocar na guerra do irmão, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai. Será que não está na hora de você colocar na frente como intercessora e fazer a diferença na vida dessa pessoa, para que essa pessoa conheça Jesus? Será, irmãos? Pois Abigail, uma intercessora e uma negociadora. Sabe, irmãos, quando eu falo em intercessora e negociadora, eu lembro de situações. Às vezes, as pessoas vêm trazer alguns assuntos, né, irmãos? Vem, né? Alguns assuntos, não vou falar fofoca não, mas assim, tipo alguns assuntos, né? Para nós. E nós, como uma boa intercessora, como uma boa negociadora, o que a gente faz? O que deveria fazer uma boa intercessora? O que uma intercessora faz? Vamos orar. Vamos orar. Ou então vamos resolver, irmão? Vamos lá resolver com a pessoa? Mas o que a gente faz? A gente dá o ouvido, dá o coração e dá a boca para falar junto. Será que nós estamos sendo intercessores? Que tipo de Abigail nós somos? E hoje, nessa noite, eu quero convidar você a ser uma Abigail em todos os sentidos. Seu ouvido para ouvir bênção. Falou do seu irmão? Não escute, irmãos. Não escute. Não dê ouvido. Não deixe entrar no seu coração. Não atenta para as palavras malditas que vêm de outras pessoas. Eu quero dizer algo para vocês. É profundo e que vocês todos sabem. Quem fala de mim para os outros, fala dos outros para mim, fala de mim para os outros. Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? Quem fala de mim dos outros para mim, fala de mim para os outros. Entendam isso, irmãos. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Jesus é digno de toda a honra,
de toda glória e de todo louvor. Que nessa noite, queridos, nós possamos ser como Abigail, nós possamos ter a inteligência. Entenda, irmãos, a palavra de Deus. Que Deus possa encher o seu coração de alegria. Eu gostaria que você ficasse em pé. Nós vamos orar. Nós vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos agradecer porque hoje o Senhor nos fez um coração grato. Nós entendemos a ser gratos. Nós entendemos a ser como Abigail, uma mulher inteligente, sábia. Nós aprendemos com Jesus aquilo que nós devemos fazer, que nós não podemos ser tolos, ignorantes, nem coração duro. E Jesus chamou um povo inteligente. E Jesus chamou um povo inteligente. Curva vossas cabeças. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eu glorifico o teu nome nesta noite por esta igreja, Senhor, e te peço, ó Deus, que o Senhor transforme o nosso coração, Senhor, assim como fizeste, Senhor, com Abigail, Senhor, uma mulher inteligente, sábia, Senhor. Faça conosco também, Jesus, que nós possamos sair aqui essa noite, Senhor, entendendo aquilo que o Senhor quer para nós, entendendo aquilo que o Senhor tem para nós. Que nossos ouvidos, Senhor, seja para ouvir as coisas boas. Que a nossa boca, Senhor, seja para anunciar o teu evangelho, Senhor. Anunciar com inteligência, Senhor. Ó Deus, não deixe, não permite que sejamos como Nabal, Senhor, um homem tolo, ignorante, de coração duro, mas que nós sejamos transformados pelo teu Espírito Santo. Que nós sejamos transformados pelo poder da tua palavra. E que o teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite seja manifesto nesse lugar. E que a tua igreja possa sair daqui cheia do seu Espírito. Que a tua igreja possa receber a tua palavra com alegria, Senhor. Dai, Senhor, teu povo alegria. Senhor, eu não sei a luta que teu povo tem enfrentado. Eu não sei as guerras, as dificuldades, Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, guerrear, colocar à frente da batalha, Senhor, assim como Abigail. Ó Senhor, e interceder, Senhor Jesus, pelas nossas causas. Ó Senhor Espírito Santo, toma este lugar com glória. Estenda as tuas mãos poderosas, Senhor. Que as tuas mãos de poder sejam sobre a vida dos teus filhos. Ó pena maravilha, Senhor, derrama o teu Espírito Santo. Ó Senhor, derrama a tua graça. Jesus, faz de nós instrumentos, Senhor, de adoração. E que nós possamos ser transformados pela tua palavra, Jesus. Estenda as tuas mãos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui, aleluia. Jesus está aqui, aleluia. Vamos adorar ao Senhor com bastante alegria. Aleluia. Adora o Senhor, igreja, com bastante alegria. Exalte ao Senhor.
sonhos não dormindo. Gostaria de convidar os pastores e pastoras. Vem orar aqui. Em nome de Jesus. Eu não me vejo sem tua presença, toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença, toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença, toque-me de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Vamos fazer uma oração pela avó da Natasha. Ela está bem no hospital, né, Natasha? Vamos levantar o favor, qual é o nome dela? Regina. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós apresentamos, Senhor, pela Regina, Senhor. O Senhor conhece ela, Senhor. E pelo poder da tua palavra, nós apresentamos ela agora, Jesus. Toma ela nas tuas mãos. Guarda o Deus, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Ó, Jesus, pela tuas mãos sobre a vida dela, Senhor. Dando a cura, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos terminando a glória de Jesus, amém? Quarta-feira estaremos de volta aqui na nossa quarta Wi-Fi. Eu já recebi a série que é Preciosa Graça, ai Jesus. Preciosa Graça, quarta-feira, amém? Amanhã a oração às 19h30. A oração, irmãos, a oração de segunda-feira é para as intercessoras, mas isso não impede que a igreja venha orar, amém? Então, a igreja está fechada, mas a porta do lado está aberta. Então a igreja está convidada a orar, amém? Então vocês estão convidados a estar aqui amanhã às 19h30. Estaremos aqui orando, buscando a presença do Senhor, amém? Então tenha uma semana abençoada, tenha uma semana de vitória, uma semana de glória. A irmã Sueli quer falar com o pessoal da intercessão depois, viu, irmãos? Levanta só, irmãos. Eu estou paciente, pastor. Amém, pastor. Eu te amo.